Olá, estamos aqui para mais um episódio é, sobre a série de vídeos de Valparaíso de Goiás e seu desenvolvimento ao longo da história. E hoje eu vou focar na emancipação de Valparaíso. Né? Para começar, vamos ali explorar um pouco do porquê a gente estuda história e busca se aprofundar sobre os eventos do nosso passado. Né? Geralmente a gente busca, por meio da história, a independência, né, entre o presente e o passado para a gente obter alguma fundamentação científica, né, uma coisa que faça sentido, que seja coerente e que seja coincidente com os fatos, né, com a realidade. Né? Então, basicamente, a gente para pensar melhor as questões do nosso próprio tempo. Né? Para isso que a gente acaba estudando história, principalmente. Né? E nesse sentido ali, para a gente novamente resgatar um pouco da história geral da região, né, da localidade de Valparaíso de Goiás e do que tinha ao redor, de como ela surgiu, a gente volta lá no Antônio Bueno de Azevedo, né, aquele que liderou a primeira missão para a região aqui do interior de Goiás, primeira missão oficial, pelo menos, e que foi a missão que descobriu ouro, né, ali no território que viria a ser Santa Luzia, né, a atual Lusiânia, e que orientou ali o surgimento das primeiras fazendas, né, as famílias que se instalaram lá, a subida de estatuto da região de Santa Luzia para a vila, depois para Arraial e por fim uma cidade, e até a gente chegar no atual estado de hoje, né, como uma cidade metropolitana. Então esse lugar, né, Lusiânia, é fundado lá em 1746, pelas primeiras bandeiras portuguesas, tem uma história considerável de dominação política por algumas famílias que se mantêm no poder, o que a gente pode dizer que aponta certos comportamentos e práticas de enraizamento, né, de uma forte tradição política e também de um continuismo, né, nessa esfera, pelo menos. Até que a gente tem o momento da construção de Brasília, né, a chegada de novos moradores para essa região, e aí a gente começa a identificar rupturas significativas na política regional e até na cultura. Então a gente tem aí inicialmente uma cidade voltada principalmente para a Estação do Ouro, e há toda uma narrativa histórica na construção da memória de Lusiânia em volta dessa questão da colonização e da extração de ouro, né, das aventuras da primeira penetração, né, das missões bandeirantes. Toda uma narrativa, muitas vezes teatralizada, com o papel de valorizar as paisagens, de reforçar a riqueza natural e os eventos do passado da região, né? E não por acaso, quando a gente vai verificar os autores, a gente percebe que muitos deles são descendentes dessas famílias ilustres da região. Então, não é um mero acaso. A gente tem tendências nos relatos históricos a respaldar os valores culturais, né? E também de valorizar as lideranças sociais ou que têm conexão com nossa própria época. Né? Mas para a gente entender melhor esse contexto de emancipação do Valparaíso, além disso, vamos voltar aqui à condição do surgimento de Lusiânia, né? Que vem dessa primeira missão que eu falei do Antônio Bueno em 1746, que partiu lá de Paracatu, em Minas, e alcançou as margens ali do rio que foi batizado de São Bartolomeu, onde foram construídos primeiramente algumas roças e ranchos, até que na região específica onde depois ficou conhecido como Santa Luzia, né, ali lá para o final desse mesmo ano, a gente teve a fundação dos primeiros espaços de mineração, né, e não muito tempo depois a população já chegava a mais de 10 mil pessoas, reunindo lá na primeira missa mais de 6 mil pessoas, já em 1749, conseguindo aí um estatuto de comarca eclesiástica, né, que era o equivalente a uma cidade da região ou uma habitação de porte razoável para a época. Com relação às ideias políticas, a gente pode perceber que a organização, né, do país, dos estados e dos municípios aqui, eles foram pensados geralmente em torno de ideias de pensadores iluministas, né, focados ali nas ideias de liberdade, de igualdade para todos. E nessa perspectiva,
A gente lá, desde que o Valparaíso começa a ter os seus núcleos populacionais e percebe como ele está distante do centro ali de Lusiânia, do centro administrativo, começa a ter essa necessidade de viver a própria história, de lutar pela liberdade da cidade com relação à Lusiânia e de uma organização política voltada mais para as dificuldades que são enfrentadas na própria localidade. Né? E aí a gente entra no contexto específico de Valparaíso, né? Que tem lá o primeiro núcleo habitacional organizado em 1979 pela Incol. O núcleo foi chamado de Valparaíso 1 e também foi a época em que foi empossado o primeiro administrador regional da área. E já nesse momento a gente tinha cerca de 864 casas, né? A gente tinha já uma escola estadual, né, que depois passou a ser chamada popularmente de Redondo, e tinha o prédio da administração regional. Na época não havia comércio, né, eram comuns problemas de falta de água, e frequentemente a gente só tinha transporte coletivo na BR. A gente tem alguns personagens que se destacam já nas lutas pela obtenção de benefícios da cidade, né, destacando aí o José Valdécio, que viria a ser prefeito futuramente, e o professor Geraldo Gonçalo, que inicialmente se tornaram vereadores de Lusiânia ali como representantes do Valparaíso. A gente vai ter, em 19 de abril, o aniversário da fundação desse primeiro núcleo habitacional de Valparaíso. Vai ter também, em 1980, já o primeiro posto eletrônico, uma agência de correios e telégrafos, o escritório de contabilidade e 11 lojas comerciais que já vão começar a ser abertas. A gente vai ter também, além da escola estadual, duas escolas particulares, né, que atualmente se encontram extintas, uma igreja católica, duas igrejas batistas, uma Assembleia de Deus e até uma loja maçônica, né, isso desde a década de 80. Em 1982, a gente vai ter a nomeação do segundo administrador regional, né, José Santana Correia, que depois vai largar o cargo para assumir um cargo legislativo. Em 1986, a gente vai ter o terceiro administrador regional, que vai ser o José Juarez Viana. A questão, né, de largar a administração para assumir um outro cargo. E aí, em 88, a gente vai ter a nomeação de um novo administrador para Saneago, que é o Josemário Cavalcante de Oliveira. E em 1990, ainda mais um outro administrador, né, que vai ser o Juarez Sarmento, que futuramente vai ser vice-prefeito e prefeito de Valparaíso. Em 1992, a gente vai ter ainda mais outro administrador. Em 93, a gente vai ter uma nova troca. E em 1995, Valparaíso, enfim, vai se tornar emancipado. Né? E vale dizer que, novamente, né, ressaltar essa questão de que o município ter recebido, ao longo de todo esse período, muitas levas de imigrantes, principalmente do Distrito Federal e do Nordeste, que vão pesar cada vez mais nessa luta por emancipação. Né? Sobre a história lá, a gente tem duas histórias, né, com relação o porquê da escolha do nome Valparaíso. A primeira é que o nome da cidade seria em homenagem a um engenheiro civil natural do Valparaíso do Chile, que teria participado do projeto, do primeiro projeto habitacional do município. E a segunda vertente, né, que foi confirmada já por pessoas que participaram do projeto em si, em entrevista, é a do arquiteto César Barney, né, que era natural de Cali, na Colômbia, e teria dado o nome para a cidade porque a Encol, para fazer o projeto habitacional aqui, teria se baseado no projeto da cidade de Valparaíso, no Chile. Então teria a ver com a semelhança de projetos e não necessariamente com alguém participante do projeto estar diretamente relacionado ou ser morador de Valparaíso do Chile. Né, com a questão da escrita do nome com S ou Z, né, a gente também tem algumas ideias. A primeira é que na hora da criação da lei que deu o nome à cidade, foi digitado com a letra S e assim ficou. E a segunda é que essa mudança foi feita
intencionalmente para que correspondesse à estrutura gramatical do português, né? Que o S entre vogais teria som de Z, então seria mais adequado usar um S. Com relação à luta dos moradores, né, pela emancipação, a gente vai ter inicialmente sendo criada uma comissão com 200 moradores que vão liderar esse movimento, inicialmente em busca de um plebiscito que teve uma adesão crescente e, segundo alguns, o apoio das governanças de Lusiânia, tanto do legislativo quanto do executivo. E a gente já tinha, né, nesse momento, na área, cerca de 65 mil moradores na região de Valparaíso, e a localidade abrangia o que era chamada à época e a nomenclatura se mantém em grande medida hoje, de Valparaíso 1, Valparaíso 2, Céu Azul, Bairro Ipanema, né, Parque São Bernardo, Parque Araruama, Vila Guaíra, Parque Marajó, Jardim Oriente, Morada Nobre, Pacaembu, né? Tinha também o Parque Esplanada já, Jardim Santa Rita, as chácaras Anhanguera, tendo um total dessa região de 52 quilômetros quadrados, né? Quantidade que já aumentou hoje, que é de cerca de 60 quilômetros quadrados o território do município atualmente. Mas voltando à questão da emancipação, né? Após algum tempo, duas tentativas que não obtiveram o quórum, né, necessário de votos, que era 50% mais um dos votantes, dos eleitores para o plebiscito. A gente teve ali, inclusive, o primeiro teste aqui no Valparaíso, na região de Valparaíso, de voto eletrônico, substituindo a cédula tradicional, né, que foi junto também, vale dizer, com o do Novo Gama, né, essa eleição para emancipação. E a votação foi aprovada com urgência, né, e acabou sendo um teste que acabou apoiando o sentido da substituição que veio a ocorrer posteriormente, que foi definitiva, né, para a implantação dos votos eletrônicos. Então, depois de 9 anos desde o início do movimento de emancipação, lá em 1995, obteve o quórum e o Valparaíso se tornou independente junto com o Novo Gama, vale dizer. E aí a gente teve em 1996, né, um ano depois, praticamente, a eleição do primeiro prefeito, que foi o José Valdécio, que tinha sido já vereador por Lusiânia, e o Juarez Sarmento, que tinha chegado a ser administrador de Valparaíso. Então, rapidamente, para a gente ter uma noção dos fatos, né, fazendo uma rápida revisão, a gente teve ali em 1979 a criação do primeiro núcleo habitacional, o núcleo de Valparaíso 1, a posse do primeiro administrador. A gente vai ter ali já em 1980 a comemoração do primeiro aniversário do núcleo habitacional e da região de Valparaíso, e também o segundo núcleo habitacional Valparaíso 2. A gente vai ter em 1982 a posse do segundo administrador, a inauguração da Escola Municipal Valparaíso 2 e da Escola Municipal do Céu Azul. Em 1983, a gente vai ter a inauguração da Feira Livre do Céu Azul, com iniciativa dos comerciantes locais. Em 84, a inauguração de uma agência bancária no Valparaíso, a primeira. Em abril do mesmo ano, também o do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Já em 85, a gente vai ter as atividades do primeiro grupo cultural da cidade, né, o Grupo Corpo e Alma. Em 1986, a nomeação do terceiro administrador. Em 88, a gente vai ter a administração regional da Ceneago sendo assumida, né, pelo José Cavalcante. Em 1990, a gente vai ter inaugurada a primeira agência da Caixa Econômica e também a instalação da primeira faculdade, né, a FIPLAC, e do segundo CAIS aqui de Valparaíso, né, o CAIS 2, na verdade o segundo CAIS da região, o primeiro de Valparaíso. Em 1991, a inauguração da agência do Banco do Brasil e o Juarez Sarmento assumindo a administração. Nós vamos ter em 1992 uma proferição em contrário da emancipação, né, que não obteve o quórum necessário para aprovação. Em 93, a inauguração da primeira agência do BRB. Né? Em 1994, a gente vai ter a inauguração da agência do Bradesco.
no Valparaíso 1, e também do Colégio Caíque, né, no bairro Céu Azul. Em 1995, a emancipação de fato chegou. E em 1996 a gente teve a primeira eleição municipal, né, que elegeu os primeiros prefeito, vice-prefeito e vereadores. E em 1997 a gente teve a posse do prefeito eleito, né, o José Valdécio, e do vice, Juarez Sarmento. E foi instalado o primeiro governo municipal de Valparaíso. E a gente teve também o primeiro aniversário do município, né? E a enquete que decidiu pela data do aniversário em 15 de junho. Né? E sobre a emancipação é isso. Até a próxima. Não esqueçam de verificar as referências, né? E correr atrás de material sobre isso. Até mais, gente.